Rainha, hoje fez tanto sentido stories que eu fiz mais cedo, falando, né, sobre a dificuldade que nós temos de fazer aquilo que precisamos, de nos posicionarmos, porque não nos sentimos preparadas. Estava ali preparando a minha panqueca fit, que eu gosto, que é muito boa. Inclusive, depois deixo a receita para vocês. E estava refletindo sobre isso. Enquanto a gente acha que para poder aparecer na internet, a gente tem que estar muito arrumada, a gente tem que estar num apartamento de luxo, né? Num iate em Maldivas. E a vida, gente, a vida é real. E para mim, Ellen, que ainda falo sobre dinheiro, às vezes, quando a gente vai ensinar para as pessoas as coisas, e você não é aquela pessoa que ostenta, porque ostentação, rainha, não é cuidar do dinheiro. E é por isso, esse não é o meu perfil, e é por isso que você não me vê ostentando aqui. Você me vê falando sobre investimento, você me vê falando sobre Deus, você me vê falando sobre família, você me vê falando sobre prosperidade, que é algo que ter só o dinheiro, né, você não compra. Para ter prosperidade, você precisa ter princípios, você precisa ter muito mais do que estratégia, né? Inteligentes. Precisa de estratégia inteligente, você precisa saber do seu emocional, cuidar do seu emocional, isso. E você precisa entender sobre princípios, né? O espiritual, existe o espiritual do dinheiro, que muitas vezes a gente não cumpre porque a gente desconhece. E eu estava conversando com uma cliente agora, que mora em Londres, chiquérrima, minha rainha Diana, tem nome de rainha ainda. Nós estávamos conversando sobre a questão da autoconfiança para poder fazer o dinheiro. E a autoconfiança para poder fazer o dinheiro, ela mexe muito, né, com a nossa autoestima, com o nosso ego. E muitas vezes a gente usa o ego ao invés de usar a nossa autoconfiança para poder fazer dinheiro. Eu uso o ego quando eu gasto aquilo que eu não posso para me assentar em lugares com pessoas que simplesmente não estão nem aí para mim. Quando eu uso meu dinheiro com autoconfiança, eu invisto ele em conhecimento, eu invisto ele em, né, multiplicar os meus recursos e não para, né, tirar os meus recursos. O ego faz a gente comprar um telefone de 24 vezes, porque você não poderia ter aquele telefone naquele momento. Quando você tem autoconfiança, você não se importa de estar numa mesa que todo mundo tem aquele aparelho, menos você. Você tem aquele que você pode pagar. Mas você tem organização financeira que muitas vezes aquelas pessoas daquela mesa ali não tem. Você já parou para pensar sobre isso, né? Um assunto que educadores financeiros não trazem aqui, não expõem, mostram apenas a vida perfeita. Mas como é que é até chegar nessa vida perfeita? Porque perfeição nem existe, né, meninas? O que é que essa pessoa fez? Faltam de verdade aquilo que eles fizeram, que ajudou eles a crescer, a ter resultado, né? Não é parar de pegar o ônibus, não é parar de tomar o café. Muitas vezes não é só fazer uma renda extra se você não tem uma mentalidade, né, próspera. O que é uma mentalidade próspera, gente? Uma mentalidade que pensa avançado, uma mentalidade que pensa com equilíbrio. Então, muitas vezes, esses assuntos, eles não são tragos aqui. E ali, depois da minha sessão com a Adi, eu percebi muitas coisas sobre isso e quis vir conversar com você, rainha, sobre isso. Você tem alguém para falar sobre dinheiro hoje na sua vida? Você tem alguém que conta pra você que você não tem que correr atrás de ficar rica, mas você tem que correr atrás de aprender a, né? Hoje a gente está preocupado em ficar rico, mas o problema do brasileiro não é fazer o dinheiro, é conseguir manter a riqueza, é conseguir permanecer com o dinheiro. Esse é o problema da maioria das pessoas que eu atendo na mentoria. Não é que eles não tenham dinheiro, eles não sabem o que fazer
para permanecer com o dinheiro, porque o ego, a falta de autoestima, as emoções, que são muitas, né, a falta de sabedoria em muitos casos também, faz com que você coloque o seu dinheiro todo, né, em passivos, coisas que tiram dinheiro do seu bolso. Você não tem um investimento porque você acha que não dá para investir. E investimento é coisa de quem quer ficar rico e é coisa de quem sabe cuidar do dinheiro. É coisa de quem quer deixar herança. Qual herança você quer deixar? Tá? E mais bate-papo. Um beijo.